a alegria de receber hoje aqui o meu amigo Otávio e o meu amigo, posso chamá-lo assim, Carlos, e também a sua esposa Thaís, que tá ali do outro lado ali, ó. Se o Carlos errar, vai puxar a orelha dele. Estamos no nosso programa Direto ao Ponto de hoje, desta terça-feira. Ontem o pessoal me perguntava, não vai ter sessão da Câmara? Não, a sessão da Câmara passa a ser de 15 em 15 dias por causa da reforma que está tendo lá no plenário. O pessoal se preocupou demais com a situação envolvendo principalmente o público, né? O público que muitas vezes frequenta, eles se preocuparam demais com o público, então, o que eu acho muito importante, então, as sessões passam a ser de 15 em 15 dias. A próxima sessão é na próxima segunda e na próxima terça-feira. E dia 26 tem prestação de contas da Prefeitura Municipal de Sertãozinho, tá? Beleza? Meu amigo Otávio, apresente o nosso convidado, o doutor Carlos, que é nutrólogo, que vamos falar de assuntos interessantes hoje aqui. Pode falar bem pertinho do microfone. Bom dia a todos. Bom dia, Jota. Bom dia, Zóio. Bom dia, doutor. Zóio não, que Zóio? Não, Zóio não, é o pé, né? É o pé. Bom dia, pé. Bom dia, doutora Thaís. Hoje nós temos o doutor Carlos, né? Nós temos uma parceria lá, doutor Carlos, doutora Thaís, Clínica Aranda com a Trio, onde nós desenvolvemos um trabalho com relação ao emagrecimento, com relação à performance, né? Uhum. E aí a nossa ideia hoje é falar um pouco sobre emagrecimento, sobre as canetas milagrosas emagrecedoras e falar sobre performance e longevidade, né? Como chegar aí aos 60, 70, 80, 90 anos com qualidade de vida, né? Conseguindo viver e viver bem. Então hoje nós temos aqui o nosso convidado, Dr. Carlos, para falar um pouco sobre longevidade e as canetas emagrecedoras. E aí, será que elas funcionam? Não funcionam? Quem conhece? Vocês conhecem alguém que está tomando aí, gente? Já comenta aqui. É verdade. Comenta aqui com a gente. Doutor Carlos, bom dia para o senhor. Bom dia, Jota. Bom dia, Otávio. Prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Como o Otávio falou, nós já temos aí essa parceria do centro de treinamento com a nossa clínica lá em Ribeirão, juntamente com a minha esposa. E a nossa grande intenção lá na clínica é proporcionar saúde, qualidade de vida, longevidade da maneira correta. Porque o que nós mais vemos hoje em dia é que todo mundo quer um objetivo, mas não quer passar por todo aquele processo para poder chegar até esse objetivo. Na maioria das vezes, querem chegar de uma maneira mais rápida e não conseguem sustentar os resultados. E essa é a nossa grande preocupação hoje em dia. Ter um planejamento adequado, uma estrutura bem montada, uma estratégia e um segmento, principalmente, para que os nossos pacientes possam ter os melhores resultados e mantê-los. Do ponto de vista técnico, qual é o peso ideal para cada pessoa? Como se chegar a esse peso ideal? Porque isso vale muito. Sem dúvida, Jota. O peso é muito importante, mas eu vou te chamar a atenção para uma questão que ainda é mais importante do que o próprio peso, que é a composição corporal. Porque muitas das vezes a pessoa tem um peso adequado, mas não tem uma composição corporal bem distribuída. Ou seja, é aquilo que nós conhecemos como o falso magro ou a falsa magra. A pessoa tem um peso adequado, mas tem um percentual de gordura aumentado, o que faz com que, mesmo sendo magra, ela não tenha saúde. Então, melhor do que ter um peso adequado é ter uma composição corporal, uma distribuição igual de músculos, uma distribuição de gorduras da maneira adequada, da maneira para cada pessoa. E para isso, precisa, sem dúvida nenhuma, de ter uma avaliação, um acompanhamento. E lá na clínica nós temos uma balança que ela se chama bioimpedância, que através dela nós conseguimos fazer essa estratificação, essa quantificação de massa de gordura e de massa muscular e assim organizar o tratamento, planejamento alimentar e até mesmo os exercícios físicos. Doutor, eu vejo muita gente, não sei se isso é a regra, né? Que tem muita barriga, tem bastante barriga e os braços não tão fortes e aqui o peito não tão forte. Isso é uma regra do que acontece? E as pernas, muitas vezes, quantas vezes eu vi gente que tem barriga e as pernas dessa finurinha? E aí, como eu estou falando da barriga, mas pode acontecer o contrário. Me fale um pouco sobre isso.
Isso é uma questão evolutiva, né? Com o passar do tempo, tudo vai mudando. Durante ali até os 25, 30 anos, nós temos aí uma regularidade, principalmente na questão da produção hormonal, muito constante. Passou disso, nós começamos a ter aí um declínio na produção hormonal, em torno de 3% ao ano. Quando você fala declínio, é masculino ou feminino? Ou os dois? Os dois. A mulher tem uma questão especial, que é o climatério e menopausa, que nós podemos falar disso de uma maneira mais específica uma outra vez. Mas essa queda na produção hormonal vai fazer com que você tenha uma maior dificuldade na queima de gordura, uma maior dificuldade na manutenção, no ganho de massa muscular. E isso acontece principalmente nos homens, uma predominância do acúmulo de gordura ali na região abdominal, fazendo exatamente isso que você falou, esse excesso de peso na região abdominal. E, particularmente nas mulheres, uma predominância maior na região do quadril. Isso já é uma particularidade tanto dos homens quanto das mulheres. E isso acontece muitas das vezes por conta da queda hormonal e, sem dúvida nenhuma, também por um planejamento alimentar equivocado e, é claro, a ausência de exercícios físicos, né? E aí onde entra o Otávio, né? Pode falar bem pertinho, Otávio. Uma coisa importante salientar para a população geral é assim, ó, que às vezes a pessoa tá com a circunferência, com a barriga grande, né? Vamos usar esse termo, barriga grande, tá com o bracinho fino, tá com a perna fina, mas ainda não tá apresentando nenhum sintoma de dor, nenhum sintoma de vamos dizer assim, de doença, né? Mas a chance são que essa pessoa já está doente. É muito importante fazer uma avaliação, fazer um diagnóstico para conseguir entender o que ou quais são, né, as possíveis doenças que essa pessoa pode já ter desenvolvido e ainda não manifestou. De repente, quando for manifestar, já é tarde. A gente teve nas últimas 2 semanas aí, né, com o frio vindo, né, alguns casos de infarto e tudo mais. Inclusive alguns amigos nossos, né, que infelizmente o desfecho não foi dos melhores. Mas a gente já estava nesse cenário, né? Circunferência abdominal muito grande, braço curto, sedentarismo, má alimentação. E essa avaliação que o doutor trouxe aqui, a bioimpedância, a avaliação de composição corporal, ela é fundamental, mesmo que eu não esteja apresentando ainda dor, o cansaço, né, doutor? Exato. É um balizador, assim, aquelas pessoas que chegam ao final do dia, nossa, estou muito cansado, estou só pensando em dormir, não tenho disposição para fazer nada. Já é uma luzinha vermelha falando, olha, é preciso ter um acompanhamento, né? Então, para a população, gente, toma cuidado. Barriga grande, né? Tem aquela história que eu vou falar, nossa, barriga grande é história, mas essa história pode te afundar, toma cuidado com isso. Ela vai te levar para lugares que você não queria ir, com certeza. E todos esses pacientes que têm um acúmulo de gordura, uma gordura abdominal, eles são pacientes que nós chamamos de inflamados, né? É um termo que está sendo muito utilizado hoje. Aproveitando o que o Otávio falou, no inverno, os pacientes tendem a ter uma inflamação aumentada, tendem a ter um metabolismo aumentado, até mesmo para manter a temperatura do corpo. E isso demanda um maior gasto de energia. E é exatamente aí que é onde esses pacientes que até certo ponto não tem nenhum sintoma, começam a apresentar essas questões, que é uma maior prevalência de doenças justamente no inverno, infarto, derrame, justamente por conta de serem silenciosas. Quando se manifestam, são essas questões mais graves que podem limitar ou até mesmo incapacitar as pessoas. Ali na academia nós temos uma pessoa envolvida na questão da nutrição, que é a Oslândia, que é uma baita profissional do assunto. E o senhor também é um nutrólogo, sim, né? O senhor desenvolveu esse processo para chegar a ser nutrólogo, de que maneira? Bom, a minha história como médico... Conte um pouco de história. Aqui, né? Eu já sou formado há 17 anos. A minha carreira começou, assim como a boa parte dos médicos, né, trabalhando em hospital, entendendo aquela rotina ali. Mas sempre tive minha vida atrelada ao esporte, já fui atleta amador, sempre gostei, meus filhos são, meu pai, enfim. Como é o nome do teu pai? Carlos. Ele está assistindo agora? Se Deus quiser. Com certeza deve estar assistindo agora. Vamos ver, né? E então, durante esse período que eu trabalhei no hospital, eu acabei vendo ali que eu não estava levando da maneira que eu queria, né? Que era ter uma vida... continuar aí no esporte, tendo uma vida saudável, e busquei uma transição de carreira que foi apoiado principalmente pela minha esposa, né, que entendeu essa necessidade. E ela também é médica? Também dermatologista. Dermatologista. Isso. Podemos falar sobre esse assunto, hein, doutora, que é muito importante, hein? Vamos combinar.
E então eu fiz essa transição para nutrologia, porque eu entendi a necessidade, principalmente por ter vivenciado ali o dia a dia do hospital, que a medicina preventiva é muito melhor, traz muito mais resultados do que a própria medicina terapêutica, né, a curativa. Não que ela não seja importante, pelo contrário, é muito importante. Mas quando a gente tem a consciência, as pessoas têm a consciência da prevenção, elas vão conseguir viver mais, vão conseguir ter mais qualidade de vida, ter mais saúde. E não vão ter a necessidade aí, né, de procurar o hospital, que nós falamos anteriormente aqui no bastidor, né, Jota? É o penúltimo ponto aí para o ser humano. Então é muito melhor a gente ter uma ideia de prevenção para poder viver mais. Otávio que fala aí, Otávio, aquela frase que você falou que me deixou marcado. A gente comenta sempre lá na academia, né, que é assim, o calendário, né? A coisa acontece da seguinte forma, né? A pessoa fica sempre na rua trabalhando 12, 14 horas por dia. Daqui a pouco ela fica na calçada, daqui a pouco ela fica na varanda, depois no sofá, do sofá para a cama, da cama para o hospital, e a gente já sabe o desfecho. Uma coisa importante que o Dr. Carlos falou aqui é sobre prevenção ao invés de o tratamento quando a gente já tem uma doença instalada, né? Qual que é a ideia? É interessante que as pessoas entendam isso. Tem-se uma cultura, criou-se uma cultura, a gente só procurar a medicina, procurar o exercício, depois que eu já estou doente. Então assim, eu vou procurar o médico quando? Quando eu já estou com uma dor. Quando eu já estou com sintoma, nossa, já não aguento mais, estou com uma dor aqui, agora eu tenho que ir ao médico. Hoje em dia, gente, a gente procura a medicina, eu procuro o médico antes disso. Eu preciso saber anualmente, semestralmente, como estão meus índices. Será que meu colesterol tá bom? Será que a minha circunferência abdominal, minha barriga é grande? Será que eles são saudáveis ou não? Será que realmente, só porque eu passei dos 30, 40 anos, eu preciso estar mais cansado todos os dias, ao final dos dias? Então, é isso que a gente está buscando ensinar para as pessoas e trazer essa consciência que eu preciso me cuidar antes que apareçam sintomas de dor, de cansaço, enxaqueca e por aí vai. Eu tenho uma série de exames e procedimentos que eu preciso fazer antes que a doença apareça realmente. Ô, doutor, agora existe uma situação que eu sempre me posiciono, acho que a questão da prevenção vai muito da questão de consciência. Como se ter uma consciência de prevenção se na escola nós não somos educados a comer bem? Depois os amigos, pior ainda, né? Que os amigos ou levam muitas vezes para as drogas e para bebida e para fumar, essa coisa toda, e depois nós chegamos a ter contato com uma consciência, alguma coisa assim, muito depois de que nós já fomos contaminados com problemas. E aí, o que poderia ser mudado? Eu entendo que a melhor maneira de plantar, né, na ideia das pessoas que a prevenção é o melhor remédio é justamente a independência que essa pessoa possa ter. Hoje em dia nós vemos cada vez mais as pessoas buscando os exercícios físicos muito por conta de que querem ter independência. Querem andar, querem caminhar, querem passear, uma simples viagem mesmo que você vai fazer. Se você não tiver uma reserva, se você não tiver uma massa muscular adequada, você não consegue nem aproveitar uma simples viagem com a sua família. Então eu sempre trago para esse lado os meus pacientes, buscando para eles terem um entendimento que é o simples fato de você viver. Muitas das pessoas trabalham 20, 30, 40 anos e quando chega o momento de aproveitar a vida, já não tem mais energia, já não tem mais resistência. Eu vi uma pessoa falando que era assim, como é que o cara falou? Gasta a saúde para ganhar dinheiro, depois gasta todo o dinheiro para tentar ganhar a saúde. E isso precisa ser muito bem tratado, porque cada paciente tem uma criação, tem um pensamento, tem uma condição. Então, por isso que nós buscamos um tratamento totalmente individualizado. Hoje eu tenho pacientes de 70, 79 anos que vivem muito bem, que viajam, que têm uma qualidade de vida, que tem, lógico, né? Eles têm um periódico comigo lá na clínica para a gente poder ter esse segmento. Porque quanto maior a idade, maior a necessidade de um acompanhamento mais próximo. Mas tenho tido muito bons resultados e tenho notado que cada vez mais as pessoas têm mudado a consciência. E o pilar disso tudo é que a pessoa precisa entender que para ela chegar onde ela quer, ela precisa passar por um processo. Não adianta ela querer subir a escada a cada 2 degraus, que uma hora ela vai cair. A questão é, como eu disse fora do ar aqui para você, que muitas pessoas querem uma mágica, né? Exato. Sim. Começou, por exemplo, comecei
Eu vou citar meu caso. Eu comecei a fazer exercícios com o Otávio antes do carnaval. Foi uma semana antes do carnaval eu comecei a fazer exercício. Ainda me sinto muito, abre aspas, cansado conforme eu vou desenvolvendo os exercícios lá. Mas o próprio Otávio pode falar como chegar numa condição legal, onde você possa falar assim, não, agora eu estou bem. Como é que é isso, Otávio? Na academia. Jota, uma coisa que é bem interessante de falar para as pessoas é assim, até os 25 anos, 30 anos, o corpo ele vai sozinho, né? Por uma questão hormonal, por uma questão de... O corpo ele vai se adaptando. Após essa faixa etária dos 30, 35, o que acontece é... O corpo precisa de auxílio. Ele precisa que a gente cuide dele. E um dos formatos de cuidar do corpo é o exercício físico. Então, um dos testes mais simples que a gente... Para a galera de casa, que eles já podem fazer é o seguinte, por exemplo... O simples fato de conseguir levantar da cadeira com a mão aqui... A gente fez esse teste com você, quando você chegou lá. Eu consegui levantar da cadeira, estando com a mão no ombro, e consegui fazer de 10 a 25 repetições dentro de um minuto. Dentro de um minuto. Sem perder a postura da coluna, a curvatura da coluna, já vai dizer se a minha perna está forte, se a minha perna está fraca. E ter pernas fortes, o que quer dizer? Já é um indicativo de saúde. Então, uma das coisas que a gente trabalha muito na tribo, a gente ensina os alunos a fazerem, eu preciso ter pernas fortes. Porque a perna forte vai conseguir com que eu tenha mais qualidade de vida e que eu consiga, por exemplo, eliminar mais gordura, que eu consiga ter uma rotina, uma atividade diária melhor. Então, um dos indicadores aí eu preciso de pernas fortes. Esse teste que dá pra gente fazer em casa aí é um teste que já dá um índice disso. E uma coisa muito importante que o doutor trouxe aqui a gente precisa criar o hábito de ter profissionais da saúde do nosso lado. Nem você citou a Oslândia, a gente tem a trio, o Dr. Carlos, a doutora Thaís aqui. Porque esses profissionais eles vão ter os nossos índices lá. Sim. E, por exemplo, o Jota faz a avaliação agora na semana que vem, já está agendado. Na avaliação, nós vamos ver como foi esse desenvolver dele de treinamento durante esse período. Para quê? Imaginou, né, Pé? Ô, Pé, semana que vem eu não vou fazer exercício, não vou na academia, não. Não, é brincadeira. A partir dos testes, né? A gente consegue, a teste, a avaliação física, os exames, né, laboratoriais, a gente consegue entender quem é o corpo da pessoa. E às vezes a gente fala nos bastidores, eu, doutor Carlos, doutora Thaís, que à medida que a gente vê a pessoa chegando na clínica ou chegando na academia, a gente já faz uma ideia do que está acontecendo. À medida, eu lembro o Jota, quando chegou na academia, ele já estava andando em pêndulo, né? Andar em pêndulo, a gente anda assim, né? Tem uma época, se você não tá com a perna meio fraca, você começa a andar em pêndulo, fazer isso. E aí hoje a gente vendo ele caminhar hoje, fazendo fazendeiro com 10 quilos na mão, tá andando reto. Ou seja, a perna já... Como é que é o nome do exercício que eu faço? O fazendeiro. Fazendeiro. Por que fazendeiro? Porque a gente quer que você vire fazendeiro e fique milionário. Não, fazendeiro é um exercício para estabilização de tronco, onde você carrega o peso para manter os eletores da coluna ativados, né? Para evitar dores nas costas. O nome desse exercício é fazendeiro. Tá. O Carlos, mas aí vamos colocar uma seguinte situação. A vida muitas vezes nos reserva surpresas ruins. O problema de saúde não é só de quem é idoso, mas também muitas vezes de pessoas novas. Pessoas que têm 15, 16, 17 anos. Eu acredito que você tenha situações como essa lá na sua clínica. E como chegar a essa consciência? Porque muitas vezes as pessoas têm uma situação envolvendo, eu faço faculdade, faço isso, faço aquilo, não tenho problema nenhum de saúde. Mas de repente tem. Como chegar aí? Aí que entra a avaliação, né, que eu falei para vocês, nós comentamos antes, porque muitas das pessoas têm esse sentimento, eu estou bem, eu vou indo, eu vou levando, eu sou jovem, eu consigo, eu sempre fiz isso. Muitas vezes a gente pensa que é jovem e é imortal. Exatamente. Somos imortais. Não, em parte está certo, vamos dizer assim, só que você tem que pensar que é como se fosse você zelar da sua casa. Se você não cuidar, em algum momento vai ter um vazamento, uma porta vai quebrar, alguma coisa vai acontecer. O seu corpo é uma máquina perfeita que precisa de uma avaliação.
E principalmente hoje em dia, os jovens que você chamou a atenção, é uma questão que tem sido cada vez mais prevalente no consultório, principalmente quando a gente fala sobre o sobrepeso e obesidade. Principalmente por conta da rotina de trabalho, a rotina alimentar, que tem transformado aí os jovens cada vez mais com sobrepeso e obesidade. Para você ter uma ideia, a expectativa é que para 2035 a gente tem aí em torno de 75% da população mundial com sobrepeso ou obesidade, sendo que o Brasil está aí entre os 70% a 75%. E uma coisa que chama muita atenção, as crianças, tá? Por volta de 20% das crianças em 2030 aqui no Brasil terão sobrepeso ou obesidade, muito por conta da cultura, por conta da alimentação, por conta da vida moderna, vamos dizer assim, e por conta desse descaso, né? Porque as crianças, na verdade, elas são aí o reflexo do que acontece dentro de casa. Se não tem um pai, não tem uma mãe aí que tem essa rotina, isso vai se perpetuando. Por outro lado, se tiver uma rotina bem traçada, uma disciplina bem postada, isso pode acontecer. Eu conheço muitos pacientes ali que vão comigo na clínica, que têm seus 25, 30 anos, estão no auge da sua vida produtiva, que trabalham, que estudam, que treinam, que têm uma rotina adequada, que se preocupam com o corpo. Então, tem no caso aqui da academia do Otávio, tem um caso que eu acho muito interessante, que eu sei disso, que é o Ronaldo, que nem ele já citou aqui com a gente, que o Ronaldo é um praticante de corridas todo final de semana. Sim. Não é, Otávio? O Ronaldo ele faz bike, ele disputa provas de bike, de mountain bike e corrida de rua. Então, final de semana agora ele fez uma prova de 21 quilômetros, né? Eu acho que foi ali por São Joaquim da Barra, alguma coisa assim, isso, não sei, isso. Não me lembro agora que cidade, né? Essa nova... E agora tem uma galera já despertando mais para isso, né? Essa questão de treinar, essa questão de ter essa rotina saudável, né? Tem uma passagem bacana, eu tava fazendo uma palestra na faculdade, inclusive, né? E aí uma mãe levantou e falou assim, olha, então, eu queria uma ajuda, né? Eu tenho um filho de 5 anos, e eu não sei mais o que fazer para ele parar de tomar refrigerante com chocolate. Meu Deus. Aí qual que foi o conselho que eu dei para ela? O que você precisa fazer? Assim, quando ele receber o salário, você vai lá e pega o salário dele para ele não comprar isso. Ele falou, não, mas ele não trabalha. Eu falei, mas então quem que compra esse chocolate? Porque ele não vai sair para comprar. Então, eu tenho filho em casa hoje e a gente... Quantos filhos você tem? Eu tenho só o Otavinho. E a gente tem essa cultura de falar, ó, o que não é bom para mim também não é bom para meu filho. Lógico. E a gente orienta os nossos clientes a isso também, né? Fala, olha, presta atenção. Tinha-se uma cultura antigamente, né? De falar assim, ó, nossa, tudo que eu não tive eu vou dar pro meu filho. Então, só que presta atenção. Eu tinha uma consciência que quando eu fosse um pouco mais idoso, eu pensava assim, vou comprar sorvete todo dia. Verdade, rapaz. Porque não tinha. Vou comprar sorvete todo dia. Eu pensava isso, eu pensava de ter uma máquina assim que ficasse descendo sorvete, eu só ia lá e pegava o sorvete. Como eu adorava o sorvete, rapaz, não falando mal de sorvete, pelo amor de Deus, só citando como exemplo, entendeu? Exato, então essa cultura familiar aí, né, em cultivar, em buscar saúde, é muito importante na formação das crianças, né? Essa rotina alimentar. Dentro da nossa casa, por exemplo, nós temos toda uma rotina. E na nossa casa faço o que eu digo e faço o que eu faço. Porque também não adianta você querer exigir de alguém o que você não faz, principalmente dos seus filhos. Porque o ambiente é o que vai ser criado. Se você não tiver essa rotina, e acontece muito isso comigo lá. Meu doutor, eu quero trazer meu filho para poder tratar, eu quero trazer meu filho para poder... Tudo bem. Primeiro vamos conversar com ele, vamos entender o que está acontecendo. E na maioria das vezes eu entendo que o cerne do problema não é o adolescente, não é o que ele tem na despensa da casa dele, é o que ele tem na geladeira da casa dele, é o que ele lancha na hora da escola. Então, ontem, por exemplo, eu e meu filho mais velho, nós fomos comprar uma lancheira para ele e para o mais novo, porque eles sabem da rotina que eles têm alimentar, principalmente o mais velho que tem uma pegada mais esportiva, treina em alto rendimento, então ele sabe que ele precisa comer, ele sabe a hora que ele precisa comer. Então isso você vai crescendo, você vai montando isso na cabeça da criança e a cabeça da criança é vazia. O que você plantar ali dentro vai crescer, só que se plantar errado,
vai nascer errado. Tá. Mas muitas vezes quem planta também teve a plantação errada. Pode ser. E é aí que tem que se virar aquela chavinha. Exato. Né? Não é verdade? Claro. Por exemplo, lá na minha casa, minha mulher todos os dias tem uma salada. Todo dia tem salada. Mesmo que eu fale para ela, não é o prato predileto. Não é meu prato predileto. Mas também, muitas vezes, tem uma couve cozida. Que eu amo couve. Amo couve. Principalmente bastante alho, assim, ó. Rapaz do céu, né? Mas amo também uma picanha. Claro. Entendeu? Lógico. E aí, como chegar a um bom senso nisso? Porque quem lá atrás esteve plantando pro filho, ó, come aí arroz e feijão, nada contra o arroz e feijão, lógico, hein? lógico. O arroz e feijão é excelente. Mas sempre tem ali uma batata, uma costela, alguma coisa gordurosa que vai acabar implementando uma ideia no filho. Tudo define em uma palavra só: equilíbrio. Você não vai deixar de fazer o que você gosta, você não vai deixar de comer o que você gosta de comer. Só que você tem que ter uma consciência disso. Você não pode viver para isso. Você tem que ter noção de tudo isso. Bom, você começou a treinar lá com o Otávio em fevereiro, Foi em fevereiro. né? Hoje nós estamos 3 meses, 4 meses de treino. Como que você... Não lembro exatamente a data. Eu sei que foi antes do carnaval. Pronto. E como que você se sente hoje? Muito melhor. E aí é uma questão que eu vou salientar aqui, que minha esposa chegou para mim e falou assim, ó, o seu humor mudou. Claro, O claro. seu humor mudou. Ah, Ela quis dizer o seguinte, minha esposa, minha linda esposa Maria Cristina, que não está nos assistindo porque está em São Paulo, ela falou assim, ó, você era ranzinza. Agora, não é que você deixou de ser ranzinza, você melhorou só um pouquinho. Mas isso é comprovado. É. Você praticando exercício, você tem a liberação de alguns hormônios É. que te proporcionam prazer, que te proporcionam alegria, felicidade, satisfação. E você concluir aquela rotina te traz prazer. Você começa a se superar, a entender o que você pode. Isso não existe idade. Cada um vai trabalhar dentro do que pode. Comer uma picanha, tomar, sei lá, um álcool, uma cerveja que seja. Isso depende tudo da sua rotina, de como você vai fazer. Porque boa parte dos pacientes que nos procuram lá na clínica, a primeira, eu nem converso. Eles já começam a falar, mas eu preciso parar de fazer isso, eu preciso parar de fazer aquilo, eu preciso parar de... Pô, eu falei, não, calma, deixa eu entender como é que funciona a sua vida primeiro, para depois nós montarmos uma estratégia. O meu intuito não é que a pessoa faça um voto de pobreza, faça um voto de castidade ali para poder ter uma qualidade de vida. Não, até porque ela vai precisar manter aquilo. Eu preciso chegar em um termo com que essa pessoa vivencie um processo e depois ela sustente esse processo. Então, por isso que tem que ter esse equilíbrio. Você comer a sua picanha, isso não tem nada de errado. É equilibrar, equalizar, dividir isso da maneira correta e nunca, em hipótese alguma, deixar de fazer exercício. Como jornalista, eu vou falar uma frase para o senhor que muitas vezes o senhor nem deve ter ouvido. A dura verdade de hoje muitas vezes é a mentira de amanhã. Ok? E vou falar no quê? Por exemplo, a gordura. Em 1980, 90, a gordura era o vilão de tudo. Hoje em dia já se muda um pouco a visão disso. Exato. E aí, como fica? Tudo mudou aí aproximadamente uns 4, 5 meses atrás, que foi quando nós tivemos a inversão da pirâmide alimentar, que foi feita pelo Trump lá nos Estados Unidos. E como nós temos como referência a nutrição americana, nós acabamos nos adequando a essa mudança que teve. Então, como que ficou a base da pirâmide alimentar? Como deve ser baseado a sua rotina alimentar? Proteínas, gorduras de boa qualidade, legumes e vegetais. E colocaram os farináceos, carboidratos, glúten lá no topo. Ou seja, cada vez mais você vai ter que comer mais proteína, gordura de boa qualidade para te gerar energia para a produção de massa magra e evitando cada vez mais esses alimentos inflamatórios, que são os alimentos ultraprocessados que nós ouvimos aí hoje em dia e que fazem tanto mal. Mas essa cultura realmente mudou. E isso tudo mudou por quê? O sistema de saúde se viu falido de tanto que aumentaram os índices de doenças cardiovasculares, consequência do sobrepeso e obesidade.
Mas o que o Trump tem a ver com isso? Me perdoe, assim, a minha ignorância. Ele é, o FDA, né, que é a Vigilância Sanitária Norte-Americana, é que norteia aí como funciona a rotina alimentar e a base da pirâmide alimentar. Eles, depois de uma sequência de pesquisas, viram esse aumento da demanda de doenças, eles se viram na necessidade de intervir. A última intervenção na pirâmide alimentar foi há mais de 15 anos atrás. Então, desses 15 anos, o que mudou na rotina, o que mudou na alimentação? E como eles têm essa prevalência, isso foi feito por eles e isso agora reflete aqui diretamente para nós. Tá, então vou citar um exemplo que aconteceu há muitos anos atrás, quando a indústria do cigarro veio avassaladora e conquistou, vou falar aqui o Brasil, vai, beleza? Beleza. Antigamente, eu estou falando na minha época que eu tinha 15 anos, se você não tivesse um cigarro na mão, você não era enturmado com o pessoal. Ok? Beleza. Aí o governo começou a estudar e ver as doenças que estavam chegando nas UPAs da vida. Isso. Todas elas causadas pelo cigarro. Aí começaram a proibir as propagandas de cigarro. Exato. Hoje em dia, quando alguém fala que fuma perto da gente, nossa... Quer dizer, é uma consciência que mudou. Transformou. Mas não foi por questão de saúde, foi por questão financeira. O governo gasta mais com a saúde de pessoas que compram cigarros do que recebe de imposto. Exato. Exato. Entendeu? E aí que entra a prevenção mais uma vez. Sempre vai ser prevenção. O custo operacional de tratamento é muito alto. O custo operacional de tratamento de complicações da obesidade é muito alto. Por isso, o emagrecimento, por isso que está tão em voga aí o assunto emagrecimento, tratamentos. Porque o que acontece? Depois de muito tempo, conseguiram entender ou assumir que boa parte das doenças são complicações do excesso de gordura, do excesso de peso. E hoje em dia, com uma medicação, você consegue controlar isso e aquela farmácia que você tomava, muitas das vezes você não toma mais. Já que o senhor falou de uma medicação, essa medicação, as canetas, como é que funciona esse negócio das canetas? Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo do meu amigo Paulo, da Drogaria do Paulo. O meu amigo Paulo, da Drogaria do Paulo, ele tem diabetes. Ponto. Chegou a uma situação gravíssima para ele, o diabetes. Aí ele usa uma das canetas. Não sei se existem mais que umas. E ele falou assim, Jota, ele é farmacêutico, então a diabetes dele está muito controlada. Exato. E é assim, é algo inovador, diferenciado. E me fale sobre a reação do corpo humano em relação às canetas. Ô Jota, antes mesmo de O senhor conhece bem isso, pode falar pra gente. Claro. O senhor é médico, né? Essa é a realidade. Eu tô aqui para isso. É verdade. Bom, antes de começar a falar sobre isso, vamos fazer uma breve história sobre as medicações para o emagrecimento, tá? Até 2012, as medicações que nós tínhamos para o emagrecimento, muitas das vezes eram manipuladas, fórmulas ou as conhecidas anfetaminas. Ok. Tá? Funcionavam? Sim. Problema: muitos efeitos colaterais, consequências graves para quem não fazia da maneira adequada. Ok. Em 2013 e 2014 nós tivemos a primeira caneta emagrecedora que foi desenvolvida justamente para o controle do diabetes. Mas essas canetas, a função delas é controlar o diabetes, exatamente. Não é tirar o apetite das pessoas para emagrecer. Diretamente, sim. Indiretamente, ela serve. Hoje em dia, ela tem... E de 2013 e 2014 para cá, a cada 3 ou 4 anos, nós temos uma evolução dessas canetas. E a tendência é que esse tempo se encurte cada vez mais, justamente por conta do que nós falamos da obesidade ser uma epidemia mundial. Então, essas canetas, elas foram desenvolvidas, sim, através da síntese de um hormônio que o nosso próprio corpo produz, que é o responsável pela saciedade. Mas o que acontece? Pacientes que estão acima do peso, têm um corpo inflamado, não conseguem ter o funcionamento desse mecanismo da maneira adequada. E o que eles fizeram foi sintetizar uma medicação que é igual ao hormônio que o nosso corpo produz, de maneira externa, para que você possa ter esse controle adequado. E tem efeitos colaterais? Lá no início tínhamos bastante.
náuseas, vômitos, intolerância estomacal, mas hoje em dia, cada vez mais, a evolução dessas canetas, porque como funciona a evolução das medicações, Jota? Buscam cada vez mais eliminar os efeitos colaterais e dessa maneira favorecer a adesão do paciente, porque se o paciente não aderir, não tem resultado. Então, hoje nós temos a tirzepatida, que é a medicação mais moderna. Tirzepatida, né? Também conhecida como Mounjaro. Então, por que esse nome, né? Mounjaro é um nome comercial, tirzepatida é um nome técnico da medicação, tá? Então, é uma medicação que ela foi desenvolvida assim para o controle dos níveis de glicemia, de glicose no sangue, de insulina e também para o emagrecimento. Mas olha só, depois dos estudos sucessivos, hoje ela já pode ser usada, já descrita, tá? Para insuficiência cardíaca, para estabilidade cardiovascular, para tratamento aí de pessoas que... A mesma fórmula anterior mesma fórmula. Porque qual que é o cerne do problema? Excesso de peso, gordura, obesidade. E o que faz essa medicação? Queima gordura. Queimando gordura, você resolve nível de glicemia, de insulina, colesterol, perde peso, normaliza a pressão, perde peso, normaliza o diabetes. Então, a medicação está sendo cada vez mais ampla. Então ela está tendo... E tem promessas aí de uma nova medicação que deve entrar no mercado aí por volta de 6 meses a 1 ano, que trata a apneia do sono, que é aquela doença que o paciente começa a fazer pausas durante o sono, justamente por conta do excesso de peso. Tratando também osteoartrose, artrose de joelho. Ou seja... Tudo junto? Tudo junto. Meu Deus! Essas medicações são coringa. São muito bem estudadas, muito bem testadas e cada vez mais vão proporcionar melhores resultados. Doutor, assim, nós tivemos aí uma situação envolvendo o mundo todo, né? Que foi a pandemia, a famosa pandemia, né? E aí, os laboratórios ganharam muito dinheiro com a pandemia. Ganharam muito dinheiro com a pandemia. Bom, você acha que foi isso que causou esse desenvolvimento de novas tecnologias, novidades nesse sentido? Tem alguma relação ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu entendo que tem uma relação, até porque se você tem um paciente que tem problema de colesterol, diabetes, pressão alta, você precisa de 3 terapias diferentes, concorda? Concordo. Se você conseguir uma medicação para tratar as 3 doenças, a adesão vai ser melhor, concorda? O resultado melhor, o custo menor e as consequências muito menores. Então isso ligou um alerta para as empresas, para as indústrias. E para eles desenvolverem isso, eles têm a máquina na mão, fica muito mais fácil. Porque muitas das vezes um paciente que trata 3 doenças, toma aí 5, 6 remédios, a adesão para ele é difícil. Os efeitos colaterais são complicados. Mas só um adendo aqui, buscando o Otávio até, a medicação é segura, a medicação é eficaz, mas de nada adianta você fazer o uso indiscriminado da medicação se você não tiver uma rotina de exercícios, um planejamento, uma evolução, você vai conseguir conquistar ali um resultado vazio e pouca chance de ter permanente. Otávio, em relação à academia, temos a novidade que vamos ter os 4 anos comemorados numa corrida, é isso? Sim. Fale sobre isso. O trio completa 4 anos, né? E vai correr aonde? Nós faremos uma corrida. A corrida, a gente está definindo o percurso ainda, né? Mas o Dr. Carlos, a Clínica Aranda, o Jotinha vai estar presente com a gente. Tá lá. Todo mundo comemorando esses 4 anos. Caminhando por enquanto. Caminhando. A nossa ideia é trazer os alunos, trazer a família, vai ter corrida para as crianças também, vai ter corrida 3km, 5km, é trazer os nossos clientes e os amigos, né, parceiros aí de negócio, para comemorar esses 4 anos de existência. A gente vem ajudando pessoas nesse sentido de melhorar a saúde, de melhorar a obesidade, melhorar as dores, né, dor no joelho, dor na coluna, de conseguir ficar mais forte. Então nós completamos 4 anos no dia 1, né, do 7, e a corrida vai acontecer no dia 5 do 7 às 7 horas da manhã. 5 do 7, que é mais conhecido por domingo. Domingo de manhã. Domingo de manhã. Antes de ir pra feira, a gente vai dar uma corridinha depois. Antes de ir pra feira, comer o pastelzinho. Ave Maria. Tomar a sua garapa. Jota, um assunto bem importante, até sim, claro, contribuir aqui, assim, ó.
lá em Provérbios fala assim, ó, que o sucesso, ele tá na multidão de conselheiros. Então, quando eu tenho vários conselheiros, eu consigo ter mais sucesso. E uma coisa que a gente tem visto muito chegar lá na academia nas avaliações são pessoas fazendo uso das canetas sem ter uma prescrição médica. Então a pessoa vai lá, passa no posto para pôr gasolina, o cara do posto fala assim, ô, Quer uma caneta? Quer uma caneta? O cara falou, eu quero uma caneta. Então eu vou tomar uma caneta. Aí o cara vai lá na quitanda, o cara da quitanda fala assim, eu tô vendendo caneta. Eu também quero uma caneta. Só que isso é muito perigoso. Muito. E sem contar que a pessoa gasta dinheiro, ao invés de ter saúde, perde saúde. Então, eu acho que é muito importante a gente comentar e falar sobre isso, né? O uso correto da medicação, ou ter um profissional prescrevendo essa medicação. O doutor pode falar um pouco pra gente sobre isso. Pode falar, doutor. Isso daí é primordial. Qualquer tipo de medicação tem que ter uma indicação, principalmente no caso do controle de peso, do controle do apetite, da saciedade. Você tem que entender que é uma medicação que o seu corpo ainda não conhece. Você vai ter um processo de adaptação, uma adaptação metabólica. E o que a maioria das pessoas não sabe, todo o peso que você perdeu hoje, o seu corpo vai demorar aí por volta de 1 ano a 1 ano e meio para se adaptar a uma taxa metabólica, Sim. ao novo peso, a nova rotina, a nova alimentação. Então, você precisa desse acompanhamento profissional, que é o nosso propósito lá na clínica, né? Que nós fazemos esse acompanhamento periódico. É claro que é individualizado a necessidade de cada paciente. Nós temos estimativas, colocamos estimativas de perda de peso, estratégias, metas, porque o paciente ir se estimulando, vendo a sua evolução. E é lógico, a medicação ela traz diversos benefícios. E muitas pessoas perguntam, mas eu vou ter que usar para sempre? E o que eu falo para o paciente, depende. Tudo depende. Qual é a sua necessidade? Para um paciente, meu pai tem 70 anos. Ele precisa controlar o peso. Não tem como eu exigir que o meu pai seja um atleta de alta performance. Mas eu preciso controlar os níveis de glicemia, eu preciso controlar a pressão arterial. Ele usa. Só que ao invés de usar 3, 4 medicações, ele está usando uma. E está tendo o resultado adequado. Ô, doutor, eu vou citar uma situação aqui que eu aprendi acompanhando algumas redes sociais. E eu achei tão interessante. Você sabia que o remédio Captopril foi desenvolvido a partir do veneno de cobra? Sim. Sabia disso? Sabia. É interessante, Otávio, não sei se sabe, mas eu vou citar aqui. Quando uma jararaca pica um rato, aí o rato morre. Aí o médico, o rapaz inclusive citou, o médico falou, mas por que ele morre? Por que ele morre? Porque vai baixando tanto a pressão que o rato morre por causa da pressão baixa. Exato. É interessante isso. Eu fiquei... Aí ele pegou a enzima do veneno da cobra, não sei se fala enzima, Sim, e isso desenvolveu aí. o Captopril. Eu fiquei impressionado com isso. O Captopril que a gente coloca debaixo da língua veio desenvolvido através do veneno da cobra. Impressionante isso. E eu vou te complementar. Pois não. Pode falar até mais, senhor. Não, é uma coisa interessante, que o Captopril foi desenvolvido em Ribeirão pelo Dr. Sérgio Ferreira, um farmafinado, Dr. Sérgio Ferreira, foi um dos grandes estudiosos que promoveram aí. Eu não lembrava o nome dele e não sabia que era de Ribeirão. Sim, ele que foi o grande saudosista aí, que ajudou, participou, né? Porque, é claro, sempre tem uma equipe, mas ele é um dos mais conhecidos, foi professor lá durante muitos anos. Então essa é a história. E o Captopril foi a primeira, né, medicação aí para controle de pressão. E depois disso, hoje, para você ter uma ideia, a gente tem mais de 5 classes aí de antihipertensivos diferentes que agem diminuindo a pressão, mas por caminhos diferentes. É legal. Doutor, tem alguma pergunta que eu deveria ter feito, não fiz para o senhor? Tem. Bem, pois não. Estamos abertos aí. Faltou você me perguntar que dia que eu posso ir lá na sua clínica. Aí, ó, que eu posso ir lá na sua clínica, ué. Vamos lá. Vou colocar um detalhe aqui. Pois não, fique à vontade. Nós temos vários clientes em comum, né? E uma das coisas que chega muito para mim, né, no Instagram principalmente, é que, nossa, mas a gente queria mais informações, mais acesso. Como a gente faz para ter acesso à educação física junto, ao treinamento, à medicina? Então, por isso nós criamos, juntamente em parceria do Dr. Carlos, Clínica Aranda, a Trio, e as nossas nutricionistas estão apoiando esse projeto, nós criamos um formato de atendimento onde nós conseguimos atender para você
presta atenção, gente, ó. A gente consegue atender as pessoas de todo o Brasil. Como que isso acontece? Nós temos um grupo, onde dentro desse grupo tô eu, tá o Dr. Carlos, a doutora Thaís, as nossas nutricionistas, para quê? Para ajudar as pessoas a dar um direcionamento. Porque às vezes a pessoa tá... Nós temos clientes, por exemplo, pra você ter noção, lá em Orlando, lá nos Estados Unidos. Por quê? A pessoa tá lá, mas ela não tem acesso a um treinamento rápido que ela precisa fazer. Ela não tem acesso a uma medicina lá. Com uma mensagem, com um telefonema, com uma ligação de áudio, uma ligação de vídeo, a gente consegue já ajudar as pessoas nesse sentido. Então, para você que tem interesse em conhecer mais a sua saúde, em cuidar da sua saúde, nós temos essa possibilidade de estar junto ao nosso time a partir desse programa que nós colocamos o nome dele de Tríade, onde nós juntamos a educação física, a medicina e a nutrição em prol dessa saúde. Então, quem estiver precisando de mais cuidados, a gente tem essa possibilidade de ter contato, né, com todo o nosso time. Com ou sem o Chicão? Aí depende. O Chicão fica mais caro, gente. O Chicão fica mais caro. Chicão, aliás, aqui no nosso meio aqui, tem uma situação que a gente delibera por aqui. Ou a pessoa é amiga do Beto Batata, que o Beto, inclusive, reclamou, porque quando eu fui substituí-lo lá na rádio comunitária, eu levei você, e o Beto falou assim, pô, ele nunca veio comigo lá no meu programa. Eu Você tem que me chamar, Batata, você não me chama. Aí, ó, só me chama beleza? pro churrasco, isso é O bom. Beto Batata é um grande amigo, um grande parceiro, que a gente forma parcerias pontuais, e ele é um cara muito gente boa. Tá, beleza. Ou o cara é amigo do Beto Batata, ou morou na Rua do Pé. Qual dos dois aqui morou na tua rua? O Otávio ou o Chicão? Nenhum dos dois, Pé? Então é amigo do Batata. Esse daí nem dois, é amigo do Batata. É mesmo? Mas você é amigo dele? Sou. Ah, bom. Então tá bom. Doutor Carlos, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Sempre é uma honra recebê-lo aqui, um assunto tão importante. Depois o senhor pode fazer o corte do programa todo lá. Obrigado. E conforme o senhor quiser, pode divulgar à vontade, tá bom? Bom, eu que agradeço a oportunidade de ter vindo aqui, conhecer todos vocês e também te dar os parabéns pela Obrigado. sua iniciativa de Obrigado. começar a cuidar da sua saúde, Sim, ter um pensamento obrigado. diferente. E eu te desejo toda a perseverança, sucesso e no que você precisar, conte comigo. Sempre. Sempre. Eu não descarto, não. Os amigos estão aí para isso. A partir de hoje, o senhor é meu amigo, tua esposa também. Aliás, vou convidá-lo para estar aqui na próxima terça para falar sobre saúde da pele, que é um negócio legal, é importante, né? Importantíssimo. É, verdade. Beleza? Então, a gente vai a um breve intervalo. Obrigado, Otávio. Alguma pergunta? Dia 5/7, então. 5/7, 4 anos Trio, você mais rápido, mais forte, a Trio tá lá pra cuidar da saúde de você, então já esse programa ajuda a família, separa a família e fala, gente, nós vamos curtir uma manhã lá com a Trio, vai ter um café da manhã especial, vai ter uma corridinha, vai ter uma música ao vivo, vai ter tudo lá. É. Dia 5 estaremos lá, todo mundo ao vivo. Ao vivo e a cores para todo o Brasil. 9h31, a gente volta depois dos comerciais.